Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em paz, em luz, e que nós possamos aproveitar o ensinamento do Evangelho do Cristo para colocar em prática no nosso dia a dia. Essa passagem do cego Bartimeu está no Evangelho de Lucas, de Marcos, no capítulo 11, e nos versículos 46 e seguintes, do 46 até o 52. Então nós vamos ler, o que Marcos escreveu no Evangelho, e depois a gente vai conversar sobre essa passagem, que é uma passagem evangélica. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então é muito interessante, essa passagem, como todas as passagens evangélicas, se aplicam muito a nós, nos dias atuais. É atualíssimo, tudo que Jesus fala. Então nós vamos ver. Então Jesus estava ele foi para Jericó. Ele estava com os discípulos e uma grande multidão que o seguia. Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Ela fica a mais ou menos 340 metros abaixo do nível do mar. E Jesus ia sempre a Jericó. E aconteceram coisas interessantes em Jericó. Teve a cura da mulher hemorroíça, teve o encontro de Jesus com Zaqueu, que foi em Jericó. Jesus usou Jericó para contar a parábola do bom samaritano. E Jericó era uma cidade que vivia do comércio. Havia muitas casas de câmbio e era assim, simbolizando a vida material. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, Jesus disse assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Isso eu aprendi com Honório Onofre Abreu. O Honório criou em Belo Horizonte o estudo miudinho do Evangelho de Jesus, há muitos anos atrás. Ele já até desencarnou e ele era um amigo, continua sendo uma pessoa muito querida aos nossos corações, de quem conheceu o Honório e conviveu com ele. Ele foi presidente da União Espírita Mineira, uma pessoa extraordinária, o Honório, que a gente tem muito carinho por ele. E
nesse estudo miudinho do Evangelho, ele ensinou, né, que Jerusalém simbolizava a cidade sagrada, porque lá tinha um templo. Então, e Jericó simbolizava as coisas materiais, as coisas do mundo. Por isso que Jesus usa a expressão: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quer dizer, ele saiu do lugar sagrado, que tinha um templo, que era tinha esse simbolismo, e desceu para as coisas materiais. E o Honório dizia até que isso é uma questão de vibração nossa. Quando você sai de uma vibração mais elevada, de união com a espiritualidade, e desce, se envolve muito com as coisas do mundo, com as coisas materiais, você fica sujeito, né, a ser atacado, vamos dizer assim, ou a sofrer, né, situações que envolvem as coisas do mundo. Por isso que Jesus contou a parábola do bom samaritano. Então Jesus estava entrando em Jericó, e ele andando, né, entrando na cidade com essa grande multidão, havia um cego que estava sentado à beira do caminho, junto ao caminho, junto do caminho que o Marcos fala. Então, esse cego, ele era Bartimeu? Não, o cego não tem nome. Bartimeu era o filho de Timeu. Essa palavra, esse prefixo bar, significa filho de, em hebraico. Então, Bartimeu era filho de Timeu. O pai dele se chamava Timeu, e ele era Bartimeu, quer dizer, filho de Timeu. Mas o nome dele não era Bartimeu, ele não tinha nome aqui na história. E ele estava assentado junto do caminho. Ele não estava no caminho, ele estava sentado à beira do caminho, ao lado do caminho. E aí a gente vê um exemplo de como ele se isolou, como que ele se colocou naquela condição de miserável. Ele passou a vida mendigando. Ele não se deu conta que ele poderia conduzir a vida dele de forma diferente, dele ser útil, né? E dele não ser um excluído. Ele mesmo se excluiu da sociedade, porque ele ficava junto ao caminho a vida inteira, à margem ali, vivendo da caridade alheia, né? Hoje a gente ainda vê muito isso, né? Os excluídos, às vezes a própria pessoa se exclui por conta de problemas sociais, ou às vezes a pessoa não se dá conta de que ela é filho de Deus e que ela poderia ter um outro destino na vida, ter novas perspectivas, mas ele não se deu conta disso. Ele, por ser cego, ele se entregou àquela situação. É como se ele tivesse muita pena dele, né? Assim, coitadinho de mim, eu sou cego, então eu não sirvo para nada. Hoje a gente vê que os cegos são produtivos, não impedem, a cegueira não impede deles fazerem coisas extraordinárias, né? A gente tem 1000 exemplos aí de pessoas que são cegas e que fazem coisas extraordinárias, não é? Então, mas naquela época não tinha essa mentalidade, não tinha essa visão. Então, ele
ele estava ali, mendigando. Aí o evangelista vai dizer: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, porque ele já, isso a Amélia Rodrigues conta, e a gente lê na literatura espírita, que ele já havia ouvido falar de Jesus de Nazaré. Então, ele sabia que Jesus, de outras vezes, ele era ali de Jericó, então ele já sabia que Jesus sempre estava ali, e Jesus ia muito a Jericó. E ele, então, ouvindo, quer dizer, ele era cego, não podia usar a visão, né? Mas usou o ouvido, ele ouvia. Então, ele ouviu. Quando você perde um sentido, outros ficam mais aguçados. Então, ele ouviu Jesus, ouviu aquele barulho de pés de pessoas, muitas pessoas andando. Então, ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Aí começou a clamar. Esse clamar significa, não era só gritar, ele gritava chorando, pedindo a Jesus, chorando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, ele gritava e chorava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão que estava ali o repreendia, dizendo para que ele se calasse. Aí isso aqui serve para nós, né? Que multidão era essa? Para os problemas, os desafios, os obstáculos para ele chegar próximo de Jesus. Conosco acontece isso também. Quantos desafios, quantos obstáculos, quantos problemas, quantas situações nós temos que vencer para nos aproximarmos de Jesus, aprender o seu evangelho, frequentar um centro espírita, né, para vir buscar o ensinamento. Quantas barreiras a gente tem que vencer, né? São muitas pessoas nem conseguem vencer essas barreiras para conviverem com Jesus, para aprenderem os ensinamentos de Jesus. Então as pessoas repreendiam Bartimeu, mandava que ele se calasse, que ele estava incomodando ali, mas ele não ouviu. Quanto mais as pessoas diziam para ele ficar calado, mais ele gritava mais alto, chorando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, esse apelo, esse pedido de Jesus para Jesus saiu do fundo do coração dele, né? E naquele momento ele sabia que aquele era o momento dele, que ali estava aquele mestre, aquele Galileu, que havia feito coisas extraordinárias, curara muitas pessoas, fizeram cegos enxergarem, paralíticos andarem, curara leprosos, né? Então ele sentiu que ali ele poderia ser curado. Era a oportunidade dele de realizar um sonho que era de enxergar, que era dele ver a vida, né? Então ele clamava, quer dizer, ele chorava, gritando e chorando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, nesse momento, ele estava vencendo a multidão, estava vencendo todas as barreiras que o impediam de se comunicar com Jesus. Porque a gente fica pensando, né? Quem é Jesus?
Jesus estava no caminho. Quem é Jesus? Jesus é a vida, simboliza a vida. Jesus simboliza a luz. Jesus é o amor. Jesus é o Espírito puro que esteve aqui na Terra. Na questão 625, Allan Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens para servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem a Kardec, no Livro dos Espíritos: Jesus. E Kardec vai escrever uma nota logo debaixo dessa resposta dos Espíritos, falando que Jesus é o Espírito mais puro que já esteve aqui na Terra. E a comunhão dele com Deus era tal que o Espírito Divino o animava. Então, é o Espírito mais puro, é o Espírito que nos dá a vida. Ele disse: eu sou o pão da vida, né? Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Então, nesse momento ali, ele representava tudo isso para o cego, vida. Ele estava no caminho, né? E o cego não deixou passar a oportunidade. Ele não se constrangeu e não teve medo da multidão que o mandava que se calasse. E ele queria aproveitar aquela oportunidade. E com a gente acontece isso também, né? Quantas vezes, às vezes as pessoas querem nos impedir de conviver com Jesus ou de conhecer Jesus, e a gente vence esses desafios, né? Para estar perto do Mestre, para conhecer o Mestre, para conviver com o Mestre, porque nós sabemos que Ele é o pão da vida, Ele é a vida, e nós temos a certeza, né, de que Ele poderá nos ajudar nas nossas dificuldades, nas nossas dores, nos nossos problemas. Talvez ele, né, o cego, tenha sentido isso lá no íntimo. Ele é que pode me ajudar, Ele é que pode me tirar dessa situação triste que eu estou, realizar o sonho dele enxergar. Aí Jesus parando, olha só, Jesus parou. Ele estava caminhando pelo caminho e parou. E disse que o chamassem. Olha que interessante. Jesus não foi lá atender o cego. Jesus disse: chamem-no, né? O cego que estava naquela condição de necessitado, ele tinha que sair daquela situação de acomodação, de inércia em que ele se colocou a vida inteira. Ele tinha que fazer o esforço para chegar até Jesus. Por isso que Jesus não foi lá. Jesus nos deu o exemplo aqui, nos dá uma lição aqui. Nós é que temos que sair do nosso comodismo, de sair da nossa vidinha, acomodados, né, nessa zona de conforto que muitas pessoas ficam, e ir buscá-lo, ir até ele. Foi o que aconteceu com a mulher hemorroíça. A mulher hemorroíça, que já sofria com uma hemorragia, né, um fluxo de sangue, havia mais de 10 anos, e a gente fica imaginando que situação constrangedora, que situação difícil que devia ser daquela criatura, que já tinha procurado os recursos da época, os médicos e os tratamentos, e não dera jeito.
e ela ouviu falar de Jesus. E ouviu dizer que Jesus estaria em Jericó. E ela foi até lá. Mas aconteceu com ela o que aconteceu com o cego aqui. Jesus nunca estava sozinho. Havia sempre uma grande multidão que o seguia. E ela não conseguiu se aproximar de Jesus. Ela tentou se aproximar de Jesus e não conseguiu. Até que no momento deu uma brechazinha e ela conseguiu tocar na beirada da túnica de Jesus. E no mesmo instante que ela tocou ali, o fluxo de sangue parou. E ela ficou curada. Então, Jesus fala com os discípulos: quem me tocou? E ela toda assim receosa, né? Achando que Jesus podia chamar a atenção dela ou se aborrecer. E ela ficou quieta, receosa. E Pedro disse: ninguém te tocou, mestre. Há uma multidão enorme aqui. Alguém esbarra, o outro acotovela. Jesus falou: não, alguém me tocou, porque eu senti sair de mim uma virtude. Ou seja, aquela energia saiu de Jesus e alcançou a mulher. É o que acontece quando os médiuns vão aplicar passe, né? A gente recebe a energia do laboratório do mundo invisível, né? Que entra aqui por esse chakra coronário, e o médium sente um fluido, uma energia saindo pelas suas mãos e alcançando aquela pessoa ali. Então, imagina a energia de Jesus que atingiu aquela mulher ali, que ela ficou curada imediatamente. E ela disse: fui eu, Senhor, fui eu que te toquei. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Ou a tua fé te curou, né? Uma das duas coisas ele sempre falava. Então aquela mulher ficou curada. Mas ela fez o esforço de ir até Jesus. Ela foi buscar a cura. E a gente aprende, ela tinha fé, uma fé muito forte, muito segura. Porque a gente aprende, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Fé Transporta Montanhas, que a fé não é uma virtude passiva. A fé é uma virtude ativa. Não é você ficar parado esperando cair alguma coisa do céu. Não, você tem que ir buscar. Né? Você precisa buscar aquilo que você está precisando. Por isso que no Evangelho, quando Kardec vai analisar a questão da prece, no capítulo Buscai e achareis, né? Ajuda-te que o céu te ajudará, ele diz isso: ajuda-te que o céu te ajudará, levanta que eu levantarei contigo. Né? É como se dissesse isso. Quer dizer, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer por merecer o auxílio divino. Não vai cair do céu você ficar na sua casa. Tem muita gente que fala assim: eu estou com um problema sério que não tem solução. Eu oro e não tem. Mas às vezes não é só orar. Nós temos que fazer. Uma pessoa que está precisando de um emprego, ela vai ficar em casa orando? O emprego não vai cair do céu. Ela tem que ir buscar o emprego, né? Assim acontece conosco. Se nós tivermos merecimento, como a mulher hemorroíça,
nós vamos ser curados, e como o cego Bartimeu. E essa questão da multidão é muito interessante, porque na passagem do Zaqueu, do encontro de Jesus com Zaqueu, também havia uma grande multidão cercando Jesus. E Zaqueu não conseguiu se aproximar de Jesus por causa dessa multidão, também simbolizando as nossas dificuldades, os desafios, os problemas, né, que muitas vezes nos impedem de nos aproximarmos de Jesus. É o mesmo sentido da multidão da mulher hemorroíça, da multidão desse cego aqui do Bartimeu e da multidão do Zaqueu. Aí o que o Zaqueu fez? Ele desistiu? Não, ele olhou em volta, ele era pequenininho, baixinho, ele olhou em volta, viu um sicômoro, uma árvore, subiu no sicômoro. E de lá, eu fico imaginando o que o Zaqueu sentiu, né? Porque você imagina aquela multidão, ele em cima da árvore, vendo Jesus se aproximar, Jesus com aquela figura extraordinária, iluminado, né? De uma elevação que a gente nem consegue imaginar, e ele vê Jesus se aproximando, e Jesus passa debaixo da árvore, nem olha para cima e diz: Zaqueu, desce daí, que me apraz estar contigo na tua casa hoje. Zaqueu nem acreditou. Eu fico pensando, quase que ele cai da árvore, né? Que Jesus não olhou para cima. Então Jesus o conhecia, sabia até o nome dele, e Jesus sabia, porque ele falava. Ele falou numa passagem evangélica: eu sou o bom pastor, eu cuido das minhas ovelhas, eu conheço as minhas ovelhas pelo nome. Ele nos conhece. Então ele já conhecia Zaqueu. E ele, sem olhar para cima, Zaqueu, desce daí. Ou seja, saia desse estado de contemplação e venha para o serviço. Porque conosco também acontece isso. Quando nós conhecemos Jesus, quando nós conhecemos a doutrina espírita, nós ficamos empolgados, né? Com todos nós acontece isso. Então, você quer que todas as pessoas que você conhece venham conhecer o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita para sentir a alegria e a felicidade que você sente. Então, muitas das vezes, nós ficamos num estado de contemplação. Mas o Evangelho não é para a gente ler e ficar emocionado, ficar elevado. Não é só isso, é o serviço, é a prática, é o exercício que nós precisamos fazer todos os dias. Porque o mais difícil para nós é a vivência evangélica. É colocar o Evangelho no nosso coração e praticá-lo no dia a dia. É desculpar, é perdoar, é olhar o outro como nosso irmão. Eu tenho uma dificuldade, uma diferença com a pessoa, porque ela não pensa como eu. Mas ela não pensa como você? Qual é o problema? Ela não vai deixar de ser uma pessoa de bem, uma pessoa ótima, com valores, porque ela não pensa igual você. Então, nós, quando divergimos de ideias, que isso é normal. As pessoas inteligentes discutem ideias. Mas eu não gosto do fulano porque ele é muito orgulhoso, é muito vaidoso. Mas você não gosta do orgulho dele, que é diferente de você não gostar dele.
É igual um pai, que o filho de 16 anos pega o carro escondido, sai e bate com o carro. O pai vai combater esse erro do filho. Ele não vai concordar com o erro. Ele vai falar com o filho: agora você vai ficar muito tempo sem mesada até você pagar o conserto do carro. Eu vou pagar, mas você vai ficar sem mesada. E você não vai mais pegar o carro. Mas ele continua amando o filho. O que ele não gosta, o que ele combate, o erro do filho. É diferente. Assim também nós, no nosso dia a dia. Porque todos os problemas que existem no mundo, se nós pararmos para pensar, são problemas de convivência. Porque aquele que vive lá sozinho, isolado no alto do morro, ele não tem problema de convivência. Mas nós que vivemos aqui em família, em grupos no centro espírita, no trabalho, nós precisamos aprender a vencer essa multidão de problemas que estão sempre ao nosso redor. Porque faz parte do nosso aprendizado, faz parte da nossa caminhada. Nós estamos treinando o amor para formarmos uma única família, a família universal. Então, a divergência tem. Já pensou que seria chato se todo mundo pensasse igual? Seria uma monotonia, você não ia progredir. Porque quando você ouve a ideia do outro, você pensa: oh, não é que ele tem razão? Eu nunca tinha pensado nisso. Vou começar a pensar dessa forma, vou analisar isso que ele está falando. Então isso enriquece a nossa vida. Então é essa multidão que nos cerca de problemas, de dificuldades, de desafios, de lutas de cada dia, que nos fazem evoluir, que nos fazem crescer. Quando Kardec pergunta para os Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, qual a finalidade da encarnação, não é reencarnação, é encarnação, ou seja, por que nós temos que tomar um corpo de carne? Né? Encarnar. Por que nós temos que tomar um corpo de carne? Nós não aprendemos no mundo espiritual? Aprendemos. Você não progride no mundo espiritual? Progride. Mas como que nós vamos evoluir colocando em prática aqui na Terra, reencarnados, o que nós aprendemos no mundo espiritual? Aqui é a prática, lá é a teoria, por isso que lá é mais fácil. Então, Kardec coloca lá: Deus impõe a reencarnação. Ele não oferece para a gente, não. Ele impõe. Nós temos que encarnar. Temos que voltar aqui para cá, tomar um corpo de carne para nós progredirmos, para nós evoluirmos. Então, Jesus, parando, disse que o chamaram. Aí eles chamaram o cego. Olha o que eles disseram: tem bom ânimo. O que é bom ânimo? Ou seja, se fique alegre, aproveite a vida, ame a vida, que Jesus é a vida e Jesus estava chamando. Vem para a vida. Foi a mesma coisa na passagem evangélica da ressurreição de Lázaro. Lázaro estava lá no túmulo, num fenômeno de catalepsia, né? Aparência de morte, mas ele não estava morto, tanto que Jesus falou: Lázaro não está morto, ele dorme, né? Era um fenômeno que aconteceu com a dona Ivone Pereira também, né? Tinha a letargia, a catalepsia, que acontecia muito naquela época de Jesus, porque não tinha os exames que tem hoje. Então muitas pessoas eram sepultadas vivas, não é? Então
com Lázaro aconteceu isso. E Jesus faz o quê? Lázaro manda, tirar a pedra, porque a sepultura era um buraco na rocha, né? Então Jesus fala, e fechado com uma pedra pesada. Jesus fala para as pessoas, a multidão que estava ali do lado, seus discípulos, tira a pedra. Aí eles tiraram a pedra. Aí o que Jesus fala? Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai. Quer dizer, Lázaro estava morto para a vida, morto para as coisas espirituais. E Jesus, Lázaro estava num lugar escuro, né? E Jesus estava do lado de fora. Jesus simbolizando a vida, simbolizando os valores, a vida espiritual, os valores espirituais. Então Jesus diz, Lázaro, vem para a vida, Lázaro. Porque Jesus, como eu disse, é a vida. E ele disse, eu sou o pão da vida. Eu sou a vida e eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então, aqui a multidão falou para ele, tem bom ânimo, ame a vida, valorize a vida, fique animado, aproveite a vida, porque a vida é bela. A vida vale a pena ser vivida. Nós precisamos gostar da vida, amar a vida, porque a vida vale a pena ser vivida. E Jesus é vida com V maiúsculo, de vida verdadeira. Então, eles falaram, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ou seja, sai dessa condição aí que você se colocou, de coitadinho de mim, olha como eu sofro. Tem gente que é assim, né? Qualquer problema a pessoa se entrega, aí coloca no rosto um outdoor de mau gosto, olha como eu sofro, vejam a minha dor, ninguém sofre mais do que eu. Isso é triste, né? As dores, o sofrimento é passageiro e faz parte da nossa caminhada, não é por acaso, não é Deus que impõe isso para nós. Nós é que passamos por essa situação de dor devido às escolhas equivocadas que nós fazemos. No Livro dos Espíritos, na questão 614, Kardec vai perguntar o que é a lei natural. E os Espíritos dizem, é a lei de Deus, é a lei divina. Ela foi dada ao homem para que o homem a siga. E o homem será feliz todas as vezes que ele seguir essa lei. E será muito infeliz quando ele se desviar dessa lei. Qual é essa lei? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É a lei do amor. Então, Jesus estava chamando o cego, né? Levanta-te, sai dessa condição, vem para a vida, vem viver a vida, seja útil, seja servidor, trabalhe no bem, ajude as pessoas. A mensagem que foi lida ali, né, hoje, completa bem isso aqui, né? Da gente olhar para o lado, né, e ver que, como diz a Joana de Ângeles, não tem ninguém em regime de exceção na face da terra. Todos nós passamos por dores, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. E nós fazemos escolhas equivocadas. Quando Kardec vai perguntar para os espíritos, nas questões 480 e seguintes, sobre a escolha das provas, ele vai mostrar ali que nós, no mundo espiritual, nós escolhemos
Aqueles espíritos no nível mediano de evolução escolhem as provas porque há de passar. Então nós escolhemos. Aí chega aqui e a gente reclama. Olha como é que nós somos. Nós somos reencarnacionistas. Nós sabemos que não existe acaso na obra de Deus. Nós sabemos que Deus não erra. E nós sabemos que nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, se nós sabemos que nós sofremos as consequências das nossas escolhas, porque o sofrimento, a dor, não é causa, é consequência. Então, nós infringimos a lei de Deus. E fomos nós que escolhemos no mundo espiritual. Nós fizemos um planejamento. Então, se a pessoa pediu para ter dificuldade para arrumar emprego, para ter uma situação financeira apertada, porque ela dilapidou esses recursos em outras vidas, quando chega que ela se desespera. Reclama, meu Deus, por que você está fazendo isso comigo? Eu não consigo arrumar um emprego, eu não consigo ter uma situação financeira tranquila. Mas foi você que pediu isso. Se está passando por isso, é porque você precisa disso. O Espírito Joana de Ângeles tem uma mensagem belíssima que se chama Ame a tua dor. Nós precisamos aprender a amar a nossa dor, porque ela é mestra, ela nos educa. Quando está tudo bem na nossa vida, nós nem nos lembramos de Jesus, de Deus, nada. Mas quando a desgraça bate na nossa porta, você põe nome em tudo quanto é centro espírita e fica: Deus esqueceu de mim, olha que para mim, estou te pedindo e não consigo. Não é assim que nós fazemos? E no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, Kardec vai dizer lá: se você está passando por uma dor muito grande, olha para a sua vida atual. Você não fez nada para merecer passar isso, então a causa está no passado. Está numa existência, não numa vida, porque a vida é uma só, mas numa existência, numa outra reencarnação. Então, nós não temos que nos queixar. A dor, ela nos auxilia em nossa caminhada, ela nos educa, nos impulsiona para frente. Agora, a dor é inevitável, mas o sofrimento, aí depende de nós. Uma pessoa que está sofrendo que está passando por um câncer, por exemplo, pode ter muito mais força, coragem, otimismo e bom ânimo do que a outra que está com uma unha encravada, que sofre muito mais. Então, o sofrimento, a escolha é nossa. Como que você vai encarar essa dor? Vai valorizar demais? Aí vai depender de cada um de nós. Então, seguindo, Jesus estava chamando o cego para a vida. Vem para a vida. Aí o que o cego fez? E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. O que é essa capa? Naquela época de Jesus, as pessoas que mendigavam, que eram muito pobres e que mendigavam, elas precisavam ter uma licença do governo para mendigar. E essa licença era uma capa que elas usavam, dizendo que ela era mendigo. Então, quem via a pessoa com aquela capa sabia que aquela pessoa era mendigo e que estava autorizado a pedir esmola, né, a mendigar. E o cego tinha uma capa dessa. Aí o que está falando? Lançando
de si a capa, a sua capa, levantou-se. Quer dizer, saiu daquela postura de inércia e foi ter com Jesus. E a capa também simboliza a aparência. É como se ele dissesse assim: a partir de hoje eu sou outra pessoa. Eu não quero mais ficar sentado aqui dependendo da caridade dos outros. Eu vou me modificar, vou me tornar uma outra pessoa, útil, né? Uma pessoa que vai amar a vida, que vai servir, que vai viver. Eu não quero mais essa vida antiga. Jogou a capa fora. E a capa também é um disfarce, né? A pessoa, naquela época, então, que usava aquelas capas, os malfeitores, tudo usava a capa para se esconder, né? E o cego? É como se ele tivesse também escondido da vida, né? Ele se isolou, ele camuflou-se naquela capa. Então ele tirou de si a capa, lançando de si a sua capa, levantou-se, quer dizer, saiu daquela postura e foi ter com Jesus. Obrigada. Duas ações. Lançou a capa e levantou-se e foi encontrar com Jesus. Olha quantas ações, que o verbo é sempre ação, né? Quantas ações ele teve. Quer dizer, foi uma mudança radical. Joana de Ângeles tem um pensamento, uma frase que ela diz que aquele que conheceu Jesus nunca mais será o mesmo. O magnetismo de Jesus era uma coisa tão extraordinária que as pessoas não resistiam. Você vê, ele chegou lá na coletoria, Mateus Levi estava lá sentado, ele falou: venha comigo que eu vou te fazer pescador de homens, né? E ele levantou e foi. O outro estava lá pescando, ele chamou: vou te fazer pescador de homens, e ele foi. Então eles não resistiam a esse magnetismo de Jesus, como aconteceu com Maria de Magdala, como aconteceu com Saulo, né? Que não resistiram a esse magnetismo de Jesus. Então, ele foi ter com Jesus. E Jesus falando, olha só, Jesus estava falando com ele, porque o cego ouvia, então Jesus falou com ele. Que queres que te faça? Jesus sempre fazia essa pergunta. Vocês podem olhar em outras passagens do Evangelho. Quando as pessoas vinham até Jesus, os que estavam enfermos e tudo, Jesus fazia duas perguntas. Tens fé? Que queres que eu te faça? Sempre ele perguntava isso. Isso também é para a gente pensar. Porque o próprio Cristo falou: quando orais, muitas vezes orais como criança, não sabeis o que pedis, né? Pedis como crianças. Então, é uma forma que Jesus nos mostra que antes de nós fazermos qualquer pedido a Deus, nós precisamos olhar para dentro de nós e ver o que realmente nós estamos precisando, para não pedir coisas que a gente acha que é boa para nós, mas que não são boas. E nenhum pedido nosso, nenhuma prece fica sem resposta. Nós somos atendidos. Às vezes a pessoa está doente e ela pede a cura. E ela continua doente. Aí a pessoa diz: nossa, pedi a cura, tenho feito prece e eu continuo doente. Mas a doença é a cura que ela necessita. Ela vai se curar através da doença. Então a resposta sempre vem. Às vezes não nos agrada, porque nós, nesse imediatismo dessa vida material aqui no planeta,
nós esquecemos das nossas escolhas no mundo espiritual. E André Luiz tem um livro muito interessante, muito bom, que se chama Respostas da Vida. São muitas mensagens com frases, só frases. Cada capítulo é formado de frases. Muito, muito bom. Então, tem um capítulo lá que se chama Antes do Berço. E André Luiz vai dizer que no mundo espiritual, antes do berço, quando nós ainda estávamos no mundo espiritual, André Luiz vai dizer: terás pedido a misericórdia divina. Uma doença incurável, um parente difícil, a dificuldade para conseguir um título acadêmico, uma situação financeira complicada, difícil, e ele enumera uma série de coisas que nós pedimos antes de reencarnar e que são necessárias para o nosso progresso, né? Então, aí Jesus vai perguntar para ele: o que queres que eu te faça? É o que nós deveríamos nos perguntar: o que eu estou pedindo a Deus? Será que eu sou igual aquela criança que o pai ganha salário mínimo e eu peço um presente de aniversário para ir na Disney World? Não tem condições. Às vezes a gente faz umas coisas dessas, né? Por isso que Jesus falou: o que queres que eu te faça? Ou seja, olha para dentro de você, veja o que realmente você precisa para você pedir, né? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Quer dizer, eu quero ver as cores do mundo, quero ver o sol, quero ver meus parentes, meus amigos, quero ver meu pai, quero ver todo mundo. Eu quero ter vista, eu quero enxergar. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Então a fé daquele cego era tão forte que ele ficou curado. E também por que ele ficou curado? Porque acabou o karma dele. Porque tem isso, né? Jesus falou assim: eu não vim derrogar a lei, nem os profetas. Eu vim para dar-lhes cumprimento. Então, ele só curou aqueles que o karma havia terminado. Muitos não foram curados. Outros, como os 10 leprosos, que eram só um que foi grato, que já trazia o sentimento de gratidão, que voltou para agradecer Jesus, esse foi curado. Os outros, diz Amélia Rodrigues, adoeceram novamente e morreram. Eram ingratos, e a ingratidão é uma coisa terrível na nossa vida. Nós não devemos ser ingratos, porque nós vamos sofrer muito no mundo espiritual as consequências da ingratidão. Então, ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Quer dizer, ele saiu da margem do caminho, daquela postura que ele se colocou à margem do caminho, e veio para o caminho, veio seguir Jesus e se tornou um servidor, um seguidor de Jesus, que é um exemplo para nós, né? Nós estamos seguindo Jesus, nós estamos servindo, nós estamos sendo útil, né? Quando a gente vê uma pessoa sofrendo, uma pessoa passando dores, nós devemos nos perguntar: o que eu posso fazer para aliviar essa pessoa? Quais os recursos que Deus coloca nas minhas mãos, na minha vida, para eu auxiliar e aliviar essa pessoa? O que eu posso fazer em benefício dela? Então, nós talvez não sejamos pessoas conhecidas, né? Somos anônimos, pessoas simples, pessoas que estamos aqui no dia a dia,
mas Deus nos conhece, isso é que é importante. Os espíritos amigos nos conhecem, porque eles veem o nosso coração e eles sabem que podem contar conosco, porque quando uma pessoa está passando dificuldades, nós nos esforçamos para aliviar aquela pessoa. Então nós estamos seguindo Jesus pelo caminho, nós estamos correspondendo a essa confiança, a essa oportunidade que nós temos de conhecer o Evangelho, de seguir os exemplos de Jesus. Nós estamos aproveitando isso. Nós somos aquele servidor anônimo. Dona Ivone conta no capítulo 5 do livro Ressurreição e Vida a história do servidor anônimo. Muito bonita a história, que nós não temos tempo de contar aqui. Então, nós somos esses servidores anônimos. Jesus conta conosco. Ah, mas eu estou vendo tanta miséria na África, tanto sofrimento, mas eu não posso ir lá. Mas você pode fazer uma prece em benefício daquelas pessoas, pedindo para os Médicos Sem Fronteiras, para a Fraternidade Sem Fronteiras, que eles tenham condições de ajudar aquelas pessoas, para as pessoas que têm muito dinheiro, possam canalizar esses recursos para aquelas pessoas enfermas, com fome, doentes, abandonadas. Então nós temos muitos recursos. Basta nós querermos ser úteis, basta nós querermos vivenciar a cada dia o Evangelho de Jesus, praticando os ensinamentos, fazendo. Ele não nos pediu uma coisa grandiosa, uma obra enorme, ele nos pediu as pequeninas coisas, como diz a Meimei, o Espírito Meimei, migalhas de amor que ele nos pede. Então que nós possamos, a exemplo do Bartimeu, nós já abrimos os olhos, já sabemos que Jesus é importante nas nossas vidas, não é? E que nós precisamos vivenciar esses ensinamentos. Então vamos com bom ânimo, com alegria, amando a vida, seguir a Jesus e ser os divulgadores da sua mensagem de amor. Muito obrigado, muita paz, que Deus nos abençoe.